pegar aqui, colocar. Peraí, só um momento que vou abrir meu. Pombo, pombo, para, pombo. Caramba. Tá um barulhão aqui, gente. Vocês não entendem. Vamos lá, eu vou pôr para vocês aqui o hino da Revolução Francesa, que não por acaso é o hino francês. Tenta ler a legenda aí.
Beleza. Galera, eu tenho uma raiva desse hino. Sabe por quê? Quer dizer, raiva não, mas ele me traz umas lembranças ruins do futebol, porque a França ganhou do Brasil na final da Copa de 98, depois tirou o Brasil em 2006. E a torcida francesa cantava esse hino com muita força na arquibancada, parecendo aquelas canções de torcida organizada. E os franceses têm muito orgulho desse hino e da história deles. É muito diferente do que acontece aqui no nosso país. E quando a gente vai... Professor, Oi. quando ele fala lá sobre a tirania, eu achei engraçado, porque não sei se o senhor já viu essa parte do filme dos dois filhos de Franciscos, quando eles vão cantar na rádio, naquela época, né, quando eles eram crianças, tipo, a política ainda era bem restrita, e aí, se não me engano, foi o pai deles que fez uma música que falava sobre a tirania, e o homem expulsou eles da rádio, e Sim, queria meter o cacete neles. foi, sim, é verdade. E é porque eles estavam justamente fazendo uma crítica com a palavra tirania e na inocência eles nem a letra, o pai deles que tinha feito a letra nem percebeu que daquela forma eles estavam criticando o governo, que era o governo, né, da ditadura civil-militar da época no Brasil, né? Então a rádio poderia sofrer sanções por conta da censura, né? E por isso que eles foram expulsos ali. E foi uma gafe pesadona, né? E era um momento que não tinha muita liberdade para a imprensa. Enfim, então, o pessoal aqui, como eu dizia, o pessoal aqui no Brasil parece que não valoriza muito a sua cultura, a sua história. E essa questão da torcida francesa cantar um hino, né, e tudo, assim, com todo orgulho, mostra uma diferença bem grande nesse sentido, né, da valorização cultural. O senhor falando sobre hino, professor, também me lembrou algo esses dias que eu vi meio que, entre aspas, uma polêmica na internet, porque eu vi algumas pessoas postaram um vídeo, né, de algumas pessoas fazendo dancinha com o hino do Brasil. Uhum. Tipo assim, eu e mais um monte de gente achou uma falta de respeito e muita gente fala, não tem nada demais, é brincadeira. Cara, não é brincadeira, é a sua pátria, é o seu hino. Eu acho que você pode brincar com tudo, menos com a sua pátria. Tipo assim, e se no hino nacional a gente não pode nem bater palmas por ser falta de respeito quando você canta, você vai ficar fazendo dancinha, fazendo gracinha, sei lá. Eu acho que às vezes a gente leva muito na brincadeira a nossa pátria. Isso, uhum. E é um símbolo nacional, o hino. Quando você faz isso, você está desrespeitando um símbolo nacional. É como se você estivesse pisando na sua pátria. Ou quando você faz isso com a bandeira nacional também. E quando a pessoa faz isso, ela demonstra mesmo desrespeito à nação. Se ela faz isso com o hino ou com a bandeira, mostra que ela não valoriza o que é da nossa nação, né? A nossa cultura, as nossas instituições. Então, isso é um desrespeito, sim, você está certo. E as pessoas que criticam isso também estão certas. Então, pessoal, esse hino aí que eu coloquei para a gente introduzir, ele mostra, lá no começo tem uma legenda falando que as pessoas cantavam essa canção durante o processo que desencadeou a Revolução ali. Dentro da Revolução propriamente, as pessoas que participaram do movimento e tudo, cantavam essa canção que depois transformou no hino da França, a Marseillaise, né? Tem até a bandeira da França ali também no vídeo que eu coloquei para vocês. E a bandeira da França também ela tem uma simbologia bem importante, né? Cada cor representa um dos ideais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Agora eu vou colocar aqui uma imagem para a gente entender o que estava rolando na França, né? Naquele momento da história. Por que o povo se revoltou? Não só o povo, a burguesia que é uma classe dominante, usando... Peraí. Vocês estão vendo aí? Não, né? Vocês conseguem ver essa imagem? Sim, senhor. Beleza. Então, essa imagem aqui é muito famosa. Ela representa a sociedade francesa. Sim. Certo.
Ela representa a sociedade francesa ali já no final do século XVIII. Você tem um senhorzinho carregando duas pessoas nas costas, né? Esse senhor aqui, ele representa a classe social inferior da França naquele momento. Na França, as classes sociais eram conhecidas como estados, né? Você tinha o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. O primeiro estado era o pessoal ligado à igreja, o clero. O segundo estado era o pessoal da nobreza. E o terceiro estado era o resto da sociedade. Então você tem aqui esse cara de chapéu aqui é o cara do clero. Esse outro aqui que está com o culote, que é essa calça apertadinha, é o cara da nobreza. E o cara, o senhorzinho bem cansado, é o cara do terceiro estado. São todas as outras classes sociais. E essa era uma sociedade muito injusta porque a porta bateu aqui. Porque o pessoal de cima aqui não paga imposto e eles têm acesso aos melhores cargos, né? Eles têm acesso a privilégios, né? Por exemplo, o pessoal da nobreza recebia pensão do governo vitalícia, nem precisava de trabalhar, eles recebiam uma pensão vitalícia. E a lei tratava eles de uma forma privilegiada, né? Eles tinham acesso a grandes cargos públicos, acesso às terras. E o pessoal do terceiro estado bancava. De onde vinha essas pensões, de onde vinha as regalias que eles recebiam? Vinha do terceiro estado. O terceiro estado trabalhava e pagava impostos para manter o pessoal de cima aqui nessa situação, né, sendo explorando. E isso começou a revoltar muito a população francesa, porque eles estavam vivendo uma situação de instabilidade muito grande, que a gente vai ver daqui a pouco em alguns slides que eu preparei aqui, né? Então, essa situação de injustiça social vai fazer o pessoal se revoltar e buscar uma situação de justiça social, uma situação de igualdade, coisa que não existia na época. Deixa eu colocar outro slide aqui. Slide não, tem imagem. É a mesma coisa. Tá vendo? Essa outra imagem aqui representa isso também. O pessoal da nobreza de um lado, com essa armadura aqui, o clero do outro, religioso aqui, e o terceiro estado segurando tudo. Certo? Dentro do terceiro estado, é importante a gente também dizer que existe uma classe social que ela já era uma classe social mais abastada, ou seja, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham prestígio político, que era a burguesia. E a burguesia queria alcançar prestígio político, né? Então eles também, digamos assim, utilizaram a massa popular para conseguir os seus objetivos, porque a burguesia fazia parte do terceiro estado, embora eles tivessem uma situação financeira melhor, eles faziam parte do terceiro estado. Então eles usaram a massa, ali a revolta popular, para poder atingir o seu objetivo, que é chegar lá no poder, né? Vou colocar outra imagem aqui, que é isso aqui que eu acho interessante para falar da figura do rei, que era o rei absolutista, que era uma característica importante do antigo regime. Então, o que a gente vê nessa tirinha aqui, um monte de mulher lá no primeiro quadrinho, né? Aí é o título, França, 5 de outubro de 1789. Milhares de mulheres de Paris marcham para o Palácio de Versalhes. E no segundo quadrinho, o soldado, estão vindo lavar as roupas do rei? Aí no último quadrinho, o que acontece? As mulheres arrancam a cabeça do soldado. Então, o que está acontecendo? A situação social, política e econômica da França estava tão difícil no final do século XVIII, que a população ela se revolta e vai ocorrer essa revolução. Então, a revolta foi tanta que ocorreu uma guerra civil. Então, ocorreu uma violência ali
justamente para que a situação do país, a situação da nação francesa caminhasse para uma situação de justiça social, coisa que não ocorria naquele momento. Certo? Então agora eu vou colocar um slide aqui para a gente começar a entender como que estava essa sociedade francesa naquele momento. Deixa eu achar ele aqui. Vamos lá. Depois eu vou mandar o link do slide para você acessar. Que é um slide que eu peguei aqui na internet prontinho dessa professora Isabel Aguiar. Vamos lá então. Qual que é a importância da Revolução Francesa? Ela marcou a passagem, né, que tem um erro de português, um erro aqui de concordância, eu acho. A Revolução marcou a passagem do mundo moderno para o contemporâneo. Então, a Revolução Francesa, o marco dela, o ano que marcou o início dela foi 1789. E ela marca, segundo as divisões históricas tradicionais, criadas pelos historiadores, ela marca o fim da Idade Moderna e o início do período contemporâneo, que é esse que a gente vive até hoje, a Idade Contemporânea, né? Que começou em 1789 até os dias atuais. Quais são as influências desses ideais para a nossa sociedade atual? A ideia da liberdade, né? A Revolução Francesa trouxe o ideal da liberdade. Liberdade religiosa, liberdade econômica, né? Liberdade para você empreender, livre iniciativa e tudo, porque até então não existia isso. Até então você estava no antigo regime, e no antigo regime não tinha liberdade religiosa, por exemplo. A religião do Estado era o catolicismo e você tinha que ser católico. Se você começasse a praticar outra religião que fosse contra a doutrina católica, você poderia ser até punido. Bem mais para trás, você tinha a Inquisição da Igreja Católica, que ia investigar as pessoas que praticavam heresias, né? Por exemplo, aqui no Brasil, você tem o exemplo do pessoal que veio da África, escravizado, e veio com suas religiões africanas, né? Candomblé, Umbanda e tudo. E aí, quando eles chegavam aqui, eles, para não morrerem por conta de sua religião, eles se convertiam ao catolicismo, mas eles continuavam praticando os seus cultos de forma, digamos, clandestina. E isso vai gerar no futuro, depois, um negócio chamado sincretismo religioso, porque a pessoa se dizia católica, mas continuava venerando seus orixás. Então, ele pegava o orixá e associava ele a um santo católico. A gente tem exemplo de Iemanjá, que é Nossa Senhora Aparecida. Se você for na Bahia, você vai ver lá nas igrejas católicas de Salvador, as mães de santo com oferendas para os orixás lá na porta da igreja, tudo. Então, não existia liberdade religiosa, não existia liberdade política, não existia liberdade antes da Revolução Francesa e lá no Antigo Regime. Outra ideal importante aqui que a Revolução Francesa trouxe foi a ideia de igualdade. E essa igualdade aqui, gente, não é igualdade financeira. Aqui é igualdade jurídica. Porque até então, as pessoas eram tratadas de forma diferenciada. Um cara que era do terceiro estado, a lei o punia diferente de um cara que era da nobreza, certo? Então, é daqui, desse ideal, que vem essa ideia de todos são iguais perante a lei. Antes não tinha isso. Antes, o cara do terceiro estado era um cara lascado, né? Hoje não. Hoje a gente tem na nossa Constituição e na maioria das constituições do mundo essa ideia de igualdade dentro da lei. Agora, uma coisa é a igualdade no papel, outra coisa é na prática, né? A gente vê, aí eu vou usar um exemplo dos políticos no Brasil. Você vê o político, ele é igual a mim no papel, dentro da Constituição, mas na prática vai ver se eles são punidos. Ou então tem aquela bizarrice do negócio do foro privilegiado, que um deputado, só porque ele é deputado, ele tem foro privilegiado, ele não vai ser julgado pela justiça comum. Então tem algumas coisas assim que eu acho que ainda precisam mudar. Mas essa ideia de igualdade veio a partir da Revolução Francesa. E também aqui, outro ideal que é legado da Revolução Francesa é a fraternidade, né? O governo tratar as pessoas com dignidade, né?
o meu país tratar os cidadãos desse país com essa ideia de fraternidade, trazendo dignidade para a população, coisa que não existia dentro do antigo regime. Então, a Revolução Francesa ela vem romper com isso, ela vem por fim nesse antigo regime. Ela é o marco do final do antigo regime. E ela é toda influenciada pelo iluminismo, que a gente também falou no segundo bimestre. Tem alguma pergunta até aqui, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Não? Então vamos seguir. Então tá aqui os impactos da Revolução. Primeiro, o fim do absolutismo. O rei francês, rei Luís XVI da época, era um rei absolutista. E o que era um rei absolutista? É um rei, é um regime em que o rei tem o poder absoluto e ele está acima da lei. O que justifica o poder desse rei? Foi Deus que deu o poder para ele, segundo a teoria do direito divino dos reis, do Jacques Bossuet. Então, se o rei é rei, foi Deus que colocou ele como rei. Então, ele deve prestar esclarecimentos, ele deve responder pelos seus atos apenas a Deus e não ao povo. O povo é súdito. Então, aquilo que ele faz, seja certo ou seja errado, ele deve prestar contas a Deus e não ao povo. E ele está acima da lei. Hoje nós vivemos um sistema de executivo, legislativo e judiciário, separação dos três poderes. Cada um dos nossos representantes que a gente elege exerce um desses poderes. O deputado e o vereador exercem o legislativo. O presidente exerce o executivo, né? O judiciário são os juízes. A gente não elege, mas as pessoas, principalmente lá no STF, né? lá nos altos escalões, quem escolhe essas pessoas é o presidente, é indicação e tudo. Alguém que é eleito por nós e que nos representa. No absolutismo, não. No absolutismo, o rei era isso tudo. Ele podia ser esses três. E ele fazia aquilo que desse na teia dele. Então, ele não era punido pela lei. Certo? Hoje não. Hoje o presidente, ele é punido pela lei se ele errar, se ele fizer algo fora da lei. Então, isso aqui foi um dos primeiros impactos. O outro, a alteração nos grupos sociais e de poder. Então, aqui você tem a sociedade, ela começou a ser uma sociedade, aquela ideia de estamento, que não tem mobilidade social. Você é pobre, você vai ser pobre pro resto da vida. Isso começou a ser quebrado. Então, vai começar a haver um pouco mais de mobilidade social. As pessoas vão poder transitar de um grupo social para o outro. O poder também sofre uma alteração, porque agora você vai começar a surgir as repúblicas, democracia, uma outra classe social vai começar a tomar o poder, que é a burguesia, a nobreza vai ficar para trás, né? Outra característica, o feudalismo chega ao final. E, no que diz respeito à economia, o capitalismo industrial entra com força, porque você está vivendo ali também o momento da Revolução Industrial, que a gente vai estudar agora no terceiro bimestre. O próximo. Quais são os antecedentes? O que contribuiu para rolar a Revolução Francesa? Então, vou ler aqui rapidinho. Enquanto os reis das outras nações europeias eram influenciados pela ideia do iluminismo, a França, o absolutismo ainda prevalecia. As condições socioeconômicas da nação não permitiam mais a manutenção do sistema absolutista. Então, ocorriam tensões internas entre os grupos sociais. A França estava passando um momento difícil, né? A população estava passando fome, passando muita dificuldade mesmo. E, por esse motivo, estava rolando essas tensões socioeconômicas dentro da nação. Na Inglaterra, a Revolução Industrial provocou muitas mudanças sociais na sociedade, né? As cidades cresciam e aumentava a produção fabril. Já existia uma indústria na França. Na Inglaterra, a Inglaterra passou por uma revolução industrial, a indústria inglesa ficou mais forte que a francesa e por esse motivo a França
está perdendo muito dinheiro no que diz respeito a essa produção industrial, e isso está refletindo na sociedade. Por fim, 80% da população francesa estava diretamente ligada ao campo. Então, a população rural, uma sociedade que está em convulsão por diversos problemas socioeconômicos, é uma sociedade que está perdendo dinheiro porque a Inglaterra está à frente na produção industrial e a França está perdendo com isso. E existe um governo super injusto, um governo absoluto de um rei chamado Luís XVI. Ainda você tem esses problemas aqui, ó. Problemas agrícolas, né? Ocorreu um problema ligado ao clima. Você tem dois momentos cruciais lá no século XVIII para a agricultura francesa. Teve um momento da história que você teve a agricultura francesa enfrentou uma seca severa e não teve muita produção de alimento. Pouco tempo depois, quando o clima se normalizou e eles estavam começando a produzir de novo, ocorreu muita chuva. E aí eles também começaram a perder produção. Então teve um momento de seca e depois um momento de muita chuva. E isso atrapalhou muito a produção agrícola. Na vida urbana, não tinha muito emprego. E os cofres públicos franceses estavam esgotados, principalmente porque a França entrou em uma guerra. Deixa eu ver se o próximo slide fala sobre isso. Fala aqui, ó. A França, ela ajudou na independência das colônias inglesas, ou seja, dos Estados Unidos. Então, ela se envolveu na guerra com a Inglaterra, em favor dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos lutou com a Inglaterra por sua independência, e a França ajudou nesse processo. Então, a França perdeu dinheiro demais com isso, muito dinheiro. E aí, o país entrou em colapso, já para o final do século XVIII. Então, por esse motivo, o que o governo francês fez? Propôs um aumento de impostos para o terceiro estado pagar. Porque, como eu falei para vocês, quem pagava imposto era o terceiro estado. E aí a França entrou num colapso financeiro. Para resolver o colapso financeiro, vamos criar impostos. Aliás, vamos aumentar os impostos. E a corda vai arrebentar para o lado mais fraco, para os pobres. Então, os pobres vão ter que pagar mais impostos. Mas a galera mais pobre, ela decidiu, ela queria, o pessoal do terceiro estado, né, queria que fossem criados impostos para o clero e para a nobreza também pagar. Até então, clero e nobreza não pagavam impostos. Mas o clero e a nobreza não aceitou. E aí o pessoal do terceiro estado foi obrigado a lutar contra eles. E aí por isso que começou a Revolução Francesa. Certo? Tem alguma pergunta, gente? Certo. Por enquanto, não. Tá, então aqui a gente tem essa divisão social, como eu tinha falado, né, do período pré-revolucionário, primeiro estado, explicando quais eram eles, quais os cargos que eles tinham. Aqui explicando sobre o segundo estado e os privilégios deles. E o terceiro estado, onde você tem a burguesia. Olha a burguesia para você ver, cara. Os grandes empresários e os banqueiros, médicos, advogados, professores, pequenos comerciantes e os artesãos, conhecidos como sans-culottes, e os camponeses, que são os pobres mesmo, aqui no terceiro estado. Então, dentro do terceiro estado, você tem uma galera que tem dinheiro, mas eles não têm prestígio político. E eles têm que pagar impostos, diferente do primeiro e do segundo. E a lei é diferente para eles. O primeiro e o segundo têm privilégios também no que diz respeito à lei. Ó, o sino bateu aqui. Acabou a aula. Mas as duas últimas aulas não é do senhor? Sim, justamente. Desliga isso aí, cara. Então tá, peraí, vou fechar o microfone desse cara. Desligou. Beleza, então, aí a gente tem aqui essa configuração. A burguesia, apesar de ter dinheiro, não tem poder de decisão na política. E aí
Eles vão usar essa revolta popular, né, inspirado pelos ideais iluministas, vão usar essa revolta popular, vão encabeçar o movimento e vão começar essa luta contra a nobreza pelo poder ali dentro da França, né? Aqui está a carga tributária, olha só para você ver. Mesmo representando a parte da sociedade que mais teria condições de colaborar com tributos, estavam dispensados dessa obrigação, que é o primeiro e o segundo estado, né? Eles eram cerca de 2% de uma população de 25 milhões e faziam sua vontade prevalecer na sociedade francesa. Então, o primeiro e o segundo estado era só 2%. Eles representavam... O primeiro estado era 150 mil pessoas e o segundo 350 mil. Eles eram 500 mil pessoas. 24 milhões e 500 mil era o resto do país. E esse resto do país pagava os impostos para segurar a onda desse grupinho só. Olha que povo, desculpa a expressão, povo safado. Só esse grupinho que explorava o resto da sociedade. E querer que o pessoal pagasse mais impostos ainda para resolver a treta da crise financeira que rolou no país. Beleza? Eu vou ter que parar aqui porque meu tempo está acabando. Aí eu vou mandar um link de novo no grupo para a gente concluir esse assunto. Pode ser? Sim, senhor. Beleza. Tem outra pessoa aí da sala que... Não, deixa quieto. Deixa eu encerrar aqui e mandar lá o outro link.